Pois bem, meus amigos, o sapo cachaceiro que desgoverna esse país recebeu um recadinho nada agradável dos magnânimos. Ou ele baixa a bola, ou a coisa vai ficar bem ruim pro lado dele. Nós aqui, como sempre, com nossa pipoca assistindo de camarote o parquinho pegando fogo, porque afinal de contas é exatamente para isso que a gente paga a internet. Mas o mais interessante não é nem o recado em si, são as entrelinhas e coisinhas que pouca gente está percebendo nessa treta e eu vou destrinchar tudinho com você nesse vídeo aqui. E enquanto isso acontece, Erika Hilton mal assumiu a presidência da Comissão das Mulheres e já foi péssima. Deixou a deputada falando sozinha e o movimento para tirá-la de lá cresce cada vez mais. E como se já não fosse suficiente, temos os arquivos íntimos de Vorcaro, que estão na sala cofre da CPMI do INSS e estão gerando muita treta nos bastidores. Como vocês viram, o cardápio hoje está completo, então se já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Começo aqui com o Estadão, impactado com o que o governo do amor está fazendo. Quem poderia imaginar que algo assim aconteceria em um governo socialista? Mas o importante é que tiraram o Bolsonaro do poder, né, Estadão? Esse editorial aqui é assim, o ápice da cara de pau. Asfixia, é editorial, tá? A opinião do veículo. A asfixia do setor produtivo. Nossa, um governo socialista asfixiando o setor produtivo. Que surpreendente! Recorde em processos de recuperação financeira de empresas é o efeito colateral de uma política econômica desconectada da realidade e mostra o complicado ambiente de negócios no país. Nossa, quem poderia imaginar que um governo esquerdista atrapalharia a vida do setor produtivo, do empresariado? E é interessante também notar que esse não é o Brasil do IBGE. Lá no Brasil do IBGE, o emprego é pleno, tudo é uma maravilha, não tem inflação, o país está fantástico, só falta combinar com a realidade, porque a realidade a gente vê cada vez mais pessoas sem conseguir emprego, cada vez mais os preços subindo no mercado e com essa alta do diesel aí por causa da guerra, meus queridos, a coisa vai ficar ainda pior. Então, se você tá precisando aí de uma graninha, quer fazer uma renda extra entre 2 e 5 mil reais, não é promessa milagrosa de ficar milionário na internet sem fazer nada. É trabalho sério, você não precisa aparecer, não precisa saber falar inglês, pode trabalhar diretamente da sua casa e não precisa inventar nenhum produto novo. É um produto já 100% validado, o sistema FSA, que já está ajudando diversas pessoas aqui no canal a fazer essa renda extra. E se isso te interessa também, clica aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o título, depois tem um textinho e mais. Clica ali, tem um link que vai te direcionar para um WhatsApp, onde você vai receber 3 aulas totalmente gratuitas para entender melhor como funciona o sistema FSA e vamos sair da economia aqui e atualizar vocês sobre o estado de saúde de Bolsonaro, que eu sempre falo aqui no canal, mesmo que o vídeo tenha outros assuntos, eu sempre atualizo o estado de saúde do Bolsonaro no cativeiro e procuro pegar as informações de fonte primária. Temos aqui Carlos Bolsonaro, o filho dele, que ontem esteve lá e nos traz informações. Então, ele escreveu aqui, segunda-feira, 16 de março, Brasília. Saio do DF estar após visitar o presidente Bolsonaro. Ele foi transferido para uma unidade semi-intensiva, então ele estava na UTI, foi para semi-intensiva, houve uma pequena melhora, mas
sua pneumonia bacteriana persiste, mantendo sua respiração muito debilitada. Isso também tem afetado sua voz, equilíbrio e a condição de seus pulmões, que seguem sob observação permanente. Seu estado continua muito delicado e está sendo monitorado constantemente para evitar qualquer nova piora no quadro. Consegui conversar um pouco com ele hoje, mas a dificuldade para falar ainda é grande, assim como os soluços que permanecem. Que agonia esses soluços, né, gente? Pobre do Bolsonaro. Todo o processo de observação segue sensível e necessário. Seguimos preocupados, mas tenho certeza de que as boas energias e orações enviadas por todos ajudam e o fazem se sentir mais forte. Meu muito obrigado a todos pelo carinho. Amanhã volto para lhe dar um abraço. Que Deus esteja com todos. E aqui ele traz uma imagem do Bolsonaro ali, provavelmente fazendo algum tipo de fisioterapia, caminhando e se recuperando. Enquanto isso, até mesmo dentro do STF, o pessoal já percebeu que Alexandre de Moraes está exagerando, mas eu continuo indignada com manchetes como essa, assim, ó. Internação de Bolsonaro leva a nova articulação de ministros do STF por prisão domiciliar. A prisão domiciliar deveria vir não por uma articulação política dentro de uma corte que deveria se preocupar somente com Constituição, jurídico, leis. A lei se aplica a Bolsonaro, não tem que ter articulação, não deveria depender do humor do juiz. Mas como estamos em um regime de exceção, essas coisas infelizmente acontecem. Agora o surpreendente é isso aqui, pelo menos para mim, ó. Ao menos 2 ministros do Supremo têm se dedicado a conversar com Moraes, o relator do caso, e aliados do ex-presidente dizem que estado de saúde é delicado e citam o benefício dado a Collor, por óbvio, né? Mas aqui fala que esses 2 ministros que eu inicialmente pensei, deve ser o Nunes Marques e o André Mendonça, mas aqui são 2 ministros próximos a Moraes. E eu creio que esses 2 ministros não são próximos a Moraes. Então, deixo aí para vocês. Qual que é o palpite? Quem serão esses 2 ministros próximos a Moraes que estão tentando convencer Vossa Santidade a fazer uma coisa simples? Obedecer à lei. Fala para mim aqui nos comentários, que sempre no início do vídeo eu fico lendo e respondendo vocês. E vamos então para a pauta principal do vídeo de hoje, que é o recadinho que Lula recebeu dos magnânimos. Sempre falei para vocês sobre os comparsas, quando são pegos, um solta a mão do outro, delata o outro, mas também recebe uma ameaça de volta, e o Lula recebeu um recadinho dos magnânimos. Está aqui na coluna da Andresa Matais, no portal Metrópolis. Lula recebe alerta para baixar o tom e evitar confronto com o Supremo. Confronto com ministros pode custar caro ao governo, que tem julgamentos bilionários pendentes no Supremo, mas não é só isso, se liga nas entrelinhas. Então aqui o presidente Lula fará um movimento para baixar a temperatura da crise que atinge o STF. A coluna apurou que Lula ouviu queixas de que petistas estariam estimulando a criação de uma CPI que teria como foco ministros do Supremo. E ninguém pode querer investigar os alecrins dourados do Supremo, não pode investigar. Lula foi alertado de que o governo terá mais a perder do que a ganhar se mantiver a estratégia do seu ministro marqueteiro Sidônio. O Sidônio sempre ajudando a direita, hein? O marqueteiro Sidônio, ó, cada vez melhor. Então, a estratégia do Sidônio é atacar o Banco Master e, consequentemente, desgastar a corte, uma vez que Toffoli e Alexandre de Moraes, além de Vorcaro, são os rostos do escândalo Master. Segundo um integrante do governo, Lula fala o que pensa, sem filtros, e isso tem consequências. Deixem o Lula falar, eu tô nessa campanha, deixa o Lula falar, que quanto mais o microfone, mais ele se enterra. O Supremo tem inúmeros julgamentos de interesse do governo, incluindo bombas fiscais que podem impactar em 234 bilhões o caixa da União e... aqui a entrelinha, que é a mais importante, na minha humilde opinião, investigações que envolvem seu filho mais velho, Lulinha. E a chantagem, deixa o STF em paz, senão o processo do Lulinha que pode andar. Só que a história do Lulinha tá lá com o Mendonça também, então não sei se o Mendonça tá sabendo disso aqui, mas o recado foi claro, o confronto não é bom para ninguém.
discordo dessa parte. Para nós é ótimo. A gente tá aqui comprando pipocas. A pipoca daqui a pouco vai subir o preço, porque é só o que a gente faz. E o Lulinha, o advogado dele, deu uma entrevista à Globo News ontem e confirmou aquilo que até pouco tempo atrás estavam dizendo que era mentira, que era fake news. O Lulinha viajou com o careca do INSS para visitar fábrica de cannabis medicinal, afirma a defesa. Então é o próprio advogado dele que está dizendo. O advogado disse que o negócio não foi fechado e negou que Lulinha seja a pessoa identificada como filho do rapaz. Claro que o Lulinha não é o filho do rapaz. Se duvidar, ele é filho do Bolsonaro, na verdade. Em mensagem do careca do INSS, que indicava pagamentos da mesada de 300 mil que o filho do rapaz recebia, que foi revelada pela investigação da PF. Então, aqui pode ser que o Lula se complique um pouco mais justamente no período eleitoral. Nossa, a gente fica muito triste. O STF realmente está sob pressão, algo que a gente não via há muito tempo, e tá aqui o Globo noticiando, ó, com o STF sob pressão no caso Master, o Fachin vira comediante. Não, é que ele contou isso aqui, eu achei engraçado. Ele disse que autocontenção não é fraqueza e defende a humildade institucional. Meu Deus do céu, mas esquerdista gosta de inventar palavreados e expressões, né? Humildade institucional é tudo que não combina com Alexandre de Moraes e o STF. Então eles ainda estão nessa ilusão de que vão fazer um código de ética, que a sociedade vai voltar a amar o STF e que ninguém vai mais lembrar do contrato de milhões lá da Vivi Barsi com o Vorcaro. Passemos para Érica Hilton. Assumiu a comissão da mulher e já começa humilhando aí as mulheres. A Cris Tonieto, deputada federal pelo Rio de Janeiro, maravilhosa, adoro a Cris Tonieto, ficou falando sozinha. Olha só, essa daí é a que diz defender o interesse das mulheres. Vamos assistir, que é bem curtinho o vídeo. Gente, eu queria tempo de líder, por favor. Tempo de líder, presidente. Tempo de líder para Vossa Excelência, deputada Cris. Muito obrigada. Bom, como alguns dizem que não levam desaforo para casa, eu também não levo. Tentem rotular. Cadê o presidente nós... na mesa, senhor? E que tem um presidente. Desculpa, colega. Falta de respeito com os deputados que tá falando. Começamos bem agora. Segura o tempo. Segura o tempo, por favor. Segura o tempo, por favor. Não, pra defesa, por aí sai. Por favor, a gente tá no tempo de líder aqui. A presidente que acabou de assumir já saiu, já abandonou a cadeira e foi ali fazer barulho. Ali, ó. Aqui embaixo a Érica lá fora, lacrando na internet, sai da cadeira da presidência da comissão que ela diz defender o direito das mulheres, deixa a deputada falando sozinha para ir lá lacrar com os jornalistas. Deputada está se expressando aqui, usando seu tempo de liderança e não se está pedindo respeito nesse ambiente para que a deputada possa exercer aqui a fala dela, o direito de fala. Então eu peço por favor, que Vossa Excelência se manifeste em relação a isso. Presidente. Absurdo, né? Mas a Érica Hilton, além disso, ela tá tomando revés na justiça também. Saiu ontem uma decisão contra a Érica Hilton naquele processo que eu mencionei no vídeo onde eu falo sobre ela, que eu vou deixar linkado aqui no izinho caso vocês não tenham assistido. Ela processa uma feminista, uma ativista feminista, porque falou que mulher trans não é mulher. Tá aqui, ó, ela postou no X, numa publicação, ela falou que mulheres trans não são mulheres, e então o TRF5 diz que isso não é transfobia. Então, Érica Hilton sofre aí mais um revés e segue o movimento de assinaturas, o abaixo-assinado, para que Érica Hilton saia da Comissão das Mulheres. Tem uma deputada que já apresentou um projeto de lei para que apenas mulheres biológicas possam ocupar a presidência da Comissão das Mulheres, e mais de 100 mil pessoas já deram a sua assinatura para que
Erika Hilton saia da Comissão das Mulheres. Passemos para Vorcaro. No vídeo de ontem eu falei que a delação está mais próxima do que nunca, que o Vorcaro teria dito aí nos bastidores que faria uma delação de políticos e pouparia o STF, mas a mocréia Sadina Globo News falou que a Polícia Federal não vai aceitar isso. Muita gente do entorno do Vorcaro, gente no Supremo, gente na polícia e políticos. Os políticos, se eles, já que eles não conseguiram que o Vorcaro fosse solto, agora é tentar ver a contenção de danos dessa eventual delação premiada. Ou seja, eles estão apostando numa delação seletiva. Isso já chegou no Supremo também, por parte de advogados, por parte de aliados do Vorcaro. Quer dizer, seria assim, a entrega um pedaço e poupa outro, seja político, seja casos envolvendo o Supremo. E a informação que eles receberam do Supremo e também dos setores da polícia, pode esquecer. Ou é uma delação completa ou não tem delação, acordo firmado. E dois, essas informações de uma eventual delação serão cruzadas com as provas, que já são muitas, que foram coletadas pela polícia. E tem coisa, inclusive, que nem precisa de delação premiada, que já está lá, é só eles conseguirem terminar de analisar, que a gente sabe que isso demorou um tempão, e aí eles vão relatar, e só se o Vorcaro avançar nessas informações, que essa colaboração ela vai vingar. Então, para dizer para vocês que é isso que está colocado agora, nesse momento, no capítulo de hoje da novela, com muito. Então, a Polícia Federal, expliquei para vocês no vídeo de ontem, que existe uma negociação envolvendo a delação premiada, que não se sabe se ele vai falar com a PGR, que provavelmente não vai falar, porque o Gonê não vai aceitar nenhuma delação envolvendo ministros, mas o André Mendonça, por outro lado, autorizou a PF a fazer esse acordo. Recomendo que assistam ao vídeo de ontem para saber todos os detalhes, porque eu quero falar nesse vídeo aqui sobre os vídeos íntimos de Vorcaro que estão na Sala Cofre. O Igor Gadelha, do portal Metrópolis, traz a informação. Sala Cofre. Celular de Vorcaro tem vídeos íntimos e foto de políticos. Que políticos seriam esses? Conteúdo sigiloso do celular de Daniel Vorcaro, guardado em Sala Cofre da CPMI do INSS, tem vídeos íntimos do banqueiro e fotos de político. Então, esse conteúdo sigiloso está armazenado lá nessa Sala Cofre e impressionou integrantes da comissão. Segundo ao menos 2 parlamentares que tiveram acesso ao material, há vídeos íntimos do dono do Banco Master. Será que é as festas de Trancoso? Será que é só o Vorcaro? Será que tem algum Supremo? Quem será que estão nesses vídeos íntimos? E fotos de caciques políticos em momentos de descontração. A descontração era na mansão de Trancoso. O povo do Brasil quer saber quem ia para a mansão de Trancoso negociar enquanto as meninas sem roupa de outros países faziam coisas, loucura. A gente quer saber, o povo brasileiro tem o direito de saber isso. Inclusive, quem é o pica do judiciário que saiu lá naquela matéria da revista que a gente está de olho. Então, a maioria dos políticos que aparecem nas imagens, segundo parlamentares ouvidos pela coluna, é filiado a partidos do Centrão, o extremo centro, maravilhoso. E, meus amigos, essa Sala Cofre tá um vulco nos bastidores, está gerando polêmica e é marcada por desorganização e longas buscas em dados de Vorcaro. Comissão recebeu uma nova leva de arquivos do banqueiro Vorcaro e o acesso restrito e a falta de ferramentas geram frustração porque são arquivos enormes. A CPMI não foi prorrogada pelo Alcolumbre porque o Mota e o Alcolumbre, sei lá, estão em um buraco e simplesmente se negam a trabalhar em Brasília, ficam convocando sessão remota para esvaziar o parlamento e não ter mais pressão em cima disso daqui. E o Alcolumbre ainda não disse se vai aceitar ou não o pedido de prorrogação. Então, até o momento que temos é a CPMI do roubo dos aposentados acabando agora em março. E são muitos arquivos para serem analisados. Isso chegou na sexta-feira lá e os 3 primeiros dias de funcionamento da Sala Cofre, que armazena a nova leva de dados do Vorcaro, foi marcada por longas horas de trabalho de parlamentares e assessores em busca de informações relevantes em mais de
400 gigabytes de arquivos brutos e desindexados, ou seja, não tem nome ali qual é a pasta, o que está falando. Esses dados da quebra de sigilo telemático do banqueiro chegaram ao colegiado por meio da Apple, que encaminhou o conteúdo armazenado em nuvem vinculado às contas do Vorcaro. A CPMI liberou na sexta-feira o material sem qualquer tratamento prévio ou ferramenta de consulta, e essa decisão foi tomada para permitir que os assessores e os parlamentares tenham acesso imediato, considerando a falta de perspectiva para a prorrogação do colegiado, que pode encerrar no dia 28, como eu falei para vocês, mas parece que o André Mendonça também resolveu dar uma atrapalhada, e ontem de noite já sai a notícia de que o Mendonça suspendeu o acesso a sigilos de Vorcaro na sala cofre. O ministro suspendeu esse acesso aos parlamentares da CPMI e do INSS, alegando que havia ali dados íntimos, e eu até entendo realmente o que é pessoal do Vorcaro, não deveria ser exposto, mas assim, esses arquivos não estavam na mão da PF para a PF fazer um pente fino e dizer quais arquivos que vai mandar para a CPMI. Aí passaram um tempão com os arquivos. Quando mandam, aí tem os arquivos pessoais, íntimos lá no meio. Me parece até meio que uma sabotagem. Então, na decisão, o Mendonça alega que a suspensão é necessária para a preservação de sigilo em relação a aspectos da vida íntima e pediu que a Polícia Federal retire os dados pessoais. Enquanto isso, novamente, os parlamentares não têm acesso aos arquivos. E aí vem essa matéria canalha da Mônica Bergamo falando o seguinte, ó: CPI do INSS encontra contato de Flávio e Nicolas no celular do Vorcaro, para dar a entender que o Vorcaro tinha contato com eles. Mas quando a gente lê a matéria, não há nenhuma troca de mensagens entre Vorcaro e Flávio, ou entre Vorcaro e Nicolas. E o número desses dois na agenda, qualquer um que circula por Brasília e tem as relações que o Vorcaro tinha, por exemplo, Ciro Nogueira deve ter o número do Flávio e do Nicolas e pode perfeitamente ter passado para o Vorcaro, ou o Rueda, ou sei lá, qualquer outro político desses do Centrão. Então, ter o celular de alguém na agenda não significa conversar. Aliás, se tivesse conversado, com certeza a Mônica Bergamo colocaria ali na sua coluna. Outra decisão que saiu ontem e levantou muita polêmica foi do Dino, que está tentando limpar a barra do Supremo, mas sempre com aquela artimanha comunista. Dino suspende o uso de aposentadoria para punir juízes. O ministro do STF tenta proibir a aposentadoria compulsória como pena máxima. O que acontece? Quando um juiz comete um crime, a máxima punição que ele recebe é a aposentadoria. Ele vai para casa, não trabalha mais e continua recebendo. Agora o Dino decretou, fez uma lei, sei lá qual é o paranauê que ele usou, porque cada dia é uma artimanha diferente na banana, que os juízes poderão perder o seu salário. Isso é legal? Qual que é a pegadinha? Ele não determinou que o CNJ aplique essa punição. Ele deu mais poder para o Supremo Federal, porque quando os magnânimos decidirem que um juiz deve ser punido com a perda de salário, eles farão. Entenderam a pegadinha? Isso aqui é mais poder para a STF. Em si, a decisão não deveria ser ruim, porque essa punição para juízes é algo que eu já falo contra aqui no canal há muito tempo. Mas sempre tem aquele jeitinho e o Dino acaba dando mais poder ainda para a Suprema Corte, que já tem poder demais, pelo menos na minha opinião. Vamos terminar falando de eleição aqui no Rio Grande do Sul. O PP abriu mão da candidatura ao governo do Rio Grande do Sul e anunciou apoio ao Zuco para reforçar o palanque de Flávio no estado. Flávio que estará aqui no Rio Grande do Sul no fim do mês. Deputado federal bolsonarista busca construir aliança ampla da direita para concorrer contra o vice de Eduardo Leite e a chapa da esquerda. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a eleição já está bem encaminhada. Temos como pré-candidato ao governo o deputado Zuco. Ao Senado, pelo PL, temos aí com o pré-candidato Sanderson e pelo Novo o Marcel Van Hatten. Só falta definir mesmo a chapa dos deputados federais e dos deputados estaduais. Vou dar um spoiler aqui para vocês. Fiquei sabendo que tem uma pré-candidata a deputada federal aí que é boa, muito boa. Irá anunciar sua pré-candidatura nessa semana ou na semana que vem. Quem que vocês acham que é? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.